Está no ar o Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Larissa, nós vamos falar hoje das exportações do agro no período de janeiro a maio desse ano. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura ontem e só no mês de maio as exportações do agro totalizaram 16 bilhões de dólares. Isso representou um aumento de 8,2% em relação à receita do mesmo mês do ano passado, maio do ano passado, né? E, com esse desempenho, o setor respondeu por 50,2% das exportações totais do Brasil no mês, ou seja, mais de 50% das exportações do Brasil no mês de maio foram do agro. Tá? No período de janeiro a maio, as exportações do agronegócio totalizaram 70,5 bilhões de dólares, um aumento de 4,6%, também recorde para os 5 primeiros meses do ano. Tá? E em relação a maio do ano passado, o volume exportado pelo setor ele aumentou 3,6%, enquanto o preço médio dos produtos exportados registrou uma alta de 4,4%. Por outro lado, as importações de produtos agropecuários totalizaram 1,6 bilhão de dólares, queda de 3,6% na mesma comparação. Tá? Isso gerou um superávit de 14,4 bilhões de dólares no mês, um aumento de 9,7%. A China continuou liderando as importações no Brasil, do agronegócio brasileiro, com compras de 6,3 bilhões de dólares em maio, e uma participação de cerca de 40% na pauta exportadora do setor. Tá? Essa receita representa um aumento de 12,8% em relação a de maio de 2025. O segundo lugar foi da União Europeia, com importações de 2,4 bilhões de dólares, 15% das exportações do agro, e um aumento de 5,4% na comparação anual. Em terceiro lugar, Estados Unidos, com 837 milhões de dólares, e uma participação de 5,2%. Mas registrou uma queda de 28% em relação às importações de maio de 2025. Outros destinos que se destacaram: Bangladesh, Tailândia, Vietnã, Paquistão, Turquia e Jordânia, que aumentaram significativamente suas compras de produtos agropecuários brasileiros no mês. Com relação aos produtos, a soja segue sendo o principal produto exportado pelo agronegócio brasileiro. Né? As exportações da soja totalizaram 6,3 bilhões de dólares no mês, um aumento de 14,6% em relação a maio de 2025. O volume exportado foi de 14 milhões e 800 mil toneladas, um aumento de 5,10% da comparação anual. As três proteínas animais exportadas pelo Brasil, bovina, de frango e suína, também registraram um recorde de receita e volume para o mês de maio. As exportações de carne bovina, in natura, geraram uma receita de 1,7 bilhão de dólares, um aumento de 50,2%, com embarques de 262 mil toneladas, um aumento de 20,2% na comparação anual. China também permaneceu como principal destino do produto, com compras de 1 bilhão de dólares, equivalente a 61,4% das exportações brasileiras no período. Carne de frango in natura gerou uma receita de 883 milhões de dólares, aumento de 40%, enquanto o volume foi de 442 mil toneladas, um aumento de 32,3%. Resultado: um embarque para mais de 135 destinos em maio reflete manutenção da confiança internacional na proteína brasileira. Já a carne suína in natura gerou exportações de 278 milhões de dólares, um aumento de 1,4%, um embarque de 111 mil toneladas, um aumento de 5%,
também registrando um recorde para o período, né? Então, entre os segmentos de maior destaque, nas exportações de maio, o complexo soja, né, que é soja em grão, farelo e óleo, totalizou 7,5 bilhões de dólares, um aumento de 16,3% em relação a maio de 2025. As proteínas animais totalizaram 3,2 bilhões de dólares, um aumento de 38%, enquanto fibras e produtos têxteis totalizaram 483 milhões de dólares, um aumento de 39,6%. Também registraram um rendimento recorde no mês, óleo de milho, 28,5 bilhões de dólares, aumento de 798%, algodão, 450 milhões de dólares, aumento de 45,3%, e miudezas de frango totalizaram 62,5 milhões de dólares, aumento de 20,5%. Produtos menos tradicionais também aumentaram a sua participação na pauta exportadora brasileira. Entre os destaques estão sementes de gergelim, rações para animais domésticos, amendoim, arroz, pães, biscoito, produtos de pastelaria e erva mate, todos com resultados recordes em valor ou volume exportado. Um outro produto maior potencial de expansão no mercado internacional é o DDGS, né, que é a farinha de milho, que é utilizada principalmente na composição da ração animal. Tá? Entre janeiro e maio de 2026, exportações de DDGS renderam uma receita de 130 milhões de dólares, um aumento de 37,7%, enquanto o volume exportado foi de 555 mil toneladas, um aumento de 30,5%. Tá? Então, esses números representam recordes históricos para o período. O desempenho acompanha a estratégia de abertura e ampliação dos mercados. Então, desde 2023, foram abertos 21 novos mercados para o TDGS brasileiro. Tá? E, nos 5 primeiros meses, tá, os principais destinos para esse produto foram China, 63,2 milhões de dólares, Turquia, 31 milhões de dólares, Vietnã, 11,5 milhões de dólares e Nova Zelândia, 7,5 milhões de dólares. Tá? Então, o Ministério da Agricultura, o desempenho demonstra a relevância do setor para a economia nacional e, segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Luiz Rua, o resultado reflete a capacidade do Brasil de atender a crescente demanda global, fornecedores confiáveis e competitivos. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas tudo indica que devemos manter esse mesmo ritmo das exportações do agronegócio. Muito Excelentes boas. notícias para o agro, e assim continue, não é isso? Vamos torcer. Vamos torcer. Ok, Eli, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.